Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário aí que você estiver ouvindo. Tá começando o episódio 3 do TimeCast. Meu nome é Felipe Augusto, hoje a gente quer falar um pouquinho com vocês. Estamos mais uma vez aqui com muita alegria, muita felicidade em poder estar compartilhando um pouco de conhecimento. E, bom, já para adiantar, nós temos mais um convidado especial hoje. Estou aqui novamente com os 3 professores, 3 monstros aqui do time Alta Performance. E hoje com presença especial do nosso querido Maurício Cardoso, que também tem um vulgo carinhoso aí, o Goiaba. Boa! Então, vamos começar a bater um papo hoje, pessoal. Cara, você vai gostar muito, eu tenho certeza, de tudo que a gente tem para falar hoje, porque é o seguinte, a gente quer te ajudar a resolver pelo menos um problema hoje. Beleza? Então esse é o primeiro objetivo que eu tenho. Então, se você quer resolver um problema na sua vida hoje, um problema, eu quero que você ouça até o final. E depois você conta se te ajudou a resolver esse problema. Então, como? Né? Nós vamos trazer alguns pontos aqui a respeito do poder que existe no fato de você acreditar em você, no seu potencial como ser humano, para poder fazer qualquer coisa, porque você tem um potencial ilimitado de mudar a sua vida a qualquer momento e todas as coisas que estão ao seu redor. Então vamos começar aqui. Dito isso, quero passar a palavra para quem puder falar um pouquinho para a gente sobre esse primeiro ponto, que é o seguinte: já que nós temos um potencial ilimitado, por que muitas vezes a nossa vida pode não estar indo da forma que a gente queria? Partindo do ponto de que talvez existam inimigos internos que a gente precise confrontar, gostaria que alguém pudesse falar então, quem gostaria aqui de seguir e falar um pouco sobre esses inimigos internos, quais eles seriam e algumas formas de poder lidar com eles. Pode ser o Goiaba? E aí galera, firmeza? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que você estiver ouvindo, que essa informação chegue até você com muita energia, com uma alta frequência, e que é uma ferramenta que a gente tem dentro da gente, que, cara, a gente tem que rasgar isso pra fora, entendeu? Porque eu acredito que o que o Felipe vem dizendo sobre um problema interno, ou uma situação que a gente está em nossas vidas, entendeu? A gente está em situações que a gente é regido por tempo, entendeu? E durante todo esse caminho, existe umas situações que a gente tem que se deparar e enfrentar, entendeu? Aquela insegurança, entendeu? O medo, todas essas situações que aparecem na batalha da nossa vida, que a gente tem que saber olhar com os bons olhos, entendeu? Porque a paz é só aquela prática, entendeu? Porque está dentro da gente. Às vezes a gente alimenta o lado bem e o lado do mal, entendeu? Só que são 2 caminhos que a gente tem que passar. Tá, aproveitando isso que você falou, o que você diria que seriam coisas que alimentam o lado do bem? Primeiro, então, o que seriam coisas que alimentam o lado do mal? Quais são as atitudes ou comportamentos que podem fazer você alimentar esse lado mal e fazer com que esses inimigos internos cresçam? Assim, foi comprovado tanto cientificamente que a forma que a gente alimenta os nossos pensamentos, entendeu? Interfere em todo o nosso corpo humano, entendeu? Isso é uma explicação física e comprovado, entendeu? Que o que a gente alimenta de coisas boas, o nosso funcionamento, quando você está bem, a sua respiração, a sua autoestima, tudo melhora. Isso é fisicamente sentido, entendeu? E quando você deixa a energia do mal, não é aquela energia de maldade, mas sim uma preguiça, entendeu? São situações que alimentam uma energia, uma egrégora negativa. E tudo isso é uma corrente, entendeu? Ficar com pensamentos negativos é comprovado que você consegue gerar doença dentro de você, entendeu? Então a gente tem que saber alimentar isso. Não que a gente vai conseguir controlar isso, a gente vai aprender a sobreviver e a entender essas
2 lições que tem em nossa vida que vai nos ajudar a entender esse corpo físico. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que tá mais que claro o entendimento que tem essa relação inevitável entre a mente e o corpo, né? E, cara, aproveitando isso, eu queria que vocês falassem, pessoal, principalmente vocês que são aí da área da fisiologia, o que é a neuroplasticidade, cara, né? Plasticidade, neuroplasticidade, na verdade, né? O que é a neuroplasticidade? Então, como que esse efeito que o Maurício acabou de descrever, que ele acontece de uma maneira ali psicológica até mesmo, mas de que maneira que isso é no físico? Como que o teu cérebro é moldado de acordo com seus pensamentos, mudam? Enfim, o que você pode falar pra gente, Alto? Primeiramente, galera, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente da hora que você vai estar ouvindo esse podcast aí. É um prazer estar aqui no episódio número 3. Olha que coisa de louco já, hein? Estamos no 3 já, hein? Hoje com o nosso convidado especial aqui, mais um irmão. Boa. Nosso Goiaba tá aqui trazendo, agregando demais conhecimento e valor. A nossa ideia sempre é essa, gerar valor. E hoje o tema tá bem bacana. O tema tá que é acreditar em você, acreditar no nosso potencial. Essa que é a nossa ideia. Você entendeu? E, gente, primeira coisa, para partir. Para você acreditar em você, você tem que vencer o seu inimigo interno. Essa que é a nossa ideia. Esse inimigo interno são várias coisas. São a insegurança, é o medo, a vergonha, o nervosismo, a baixa autoestima. Você entendeu? A falta de confiança. Então, para a gente começar a vencer isso, a gente vai trazer algumas dicas para vocês hoje de como combater esses medos, de como melhorar como pessoa, de como você, igual o Felipão falou, evoluir, trazendo para esse lado agora um pouco da fisiologia, que é a nossa parte que a gente gosta também bastante, que é a neuroplasticidade. O que é isso, gente? Neuroplasticidade. Neuro de cérebro. Plasticidade tem de você se adaptar, você entendeu? Adaptação. É isso que é se tornar plástico. Essa que é a ideia. Então, o que é isso? Exemplo simples. Quando você lê uma informação no livro, quando você ouve um podcast, igual hoje, pesado, você tem uma informação, seu cérebro adquiriu aquela informação nova, conhecimento novo. Ele precisou juntar neurônios novos, fazer ligações novas. Isso que você agregou um conhecimento novo que aumentou, expandiu o seu cérebro, entendeu? Se tornou plástico, ele precisou se adaptar. Então isso que é neuroplasticidade, tá, gente? É você evoluir, aprender. Então, para você ter o primeiro passo para você começar a acreditar em você, para você gerar essa autoconfiança, é buscar conhecimento, gente. Buscar conhecimento. É a chave. É a chave. Buscar conhecimento. De que forma? Lendo um livro, ouvindo um podcast, indo para faculdade, indo para a escola, se dedicando. Essa aqui é a nossa ideia. Pessoas do seu lado que geram pessoas criando essa conexão. E além desse conhecimento, eu acho que vem uma frase, eu acho que todo mundo vai conhecer, que é o conhece a ti mesmo. Né? Tipo assim, é o cara que disse... É o cara. É o cara. Então, assim, então o conhecimento e também das coisas, e para poder transformar, para poder realmente ser uma pessoa melhor, e isso já faz você conseguir se reconhecer. Porque eu acho que uma questão por trás desses inimigos está o verdadeiro você. Cada inimigo que você vence, você consegue ver aquilo que você realmente é. Porque partindo do princípio de que você é objeto de uma criação de luz, você só pode ser luz. Você não é, por exemplo, filho de trevas, vamos dizer assim. Você não foi feito para ser denso. A ideia aqui, né, para quem está ouvindo, é entender que existe um potencial ilimitado no ser humano e que para poder ter acesso a esse potencial e ser a melhor versão de você, é basicamente você se ver por trás dos seus medos, por trás das suas inseguranças, quem você realmente é, entende? E eu acho que uma coisa que eu queria trazer aqui, de repente, né, pra gente poder conversar, passar a palavra também pro Rafa, pro César aqui, você acredita que, por exemplo, a coisa de você começar fazendo isso através do outro pode ser uma boa? Porque às vezes, por exemplo, você pensa coisas sobre você e tal, mas você pensa isso sobre o outro também. Esse processo do não julgamento, né, saindo um pouco do campo fisiológico, mas pensando no campo psicológico. Esse processo do não julgamento, do ter empatia, né, se colocar no lugar da outra pessoa e não julgar, te ajuda também a construir padrões de pensamento sobre você mesmo, de tipo, poxa, as pessoas não devem me julgar também, porque se eu julgo os outros, eu espero que os outros me julguem também. E se eu não julgo, ou se eu procuro ser caridoso,
o que eu espero é que as pessoas sejam assim também. Você acha que existe uma relação assim? O que você acha disso, Rafa? Boa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer mais uma vez a gente estar presente aí, né? Hoje aí nosso ilustríssimo Goiaba aí como convidado master, né? Agradecer a presença dele aí. Com certeza, eu acredito muito nisso, que quando você se coloca no lugar de outras pessoas, você se conecta, né, àquela pessoa, né? E você enxerga com outros olhos. Igual uma coisa que eu acho muito errada que eu já ouvi falar. Se coloque no lugar daquela pessoa. Eu acho errado, não tem como você se colocar no lugar daquela pessoa. Você pode tentar entender de alguma forma, mas a tomar atitude a determinada situação, se você estivesse no meu lugar, não sei se ia fazer, não tem como, porque cada um é um. Porém, você pode mudar a sua opinião, sei lá, pensar de uma forma diferente, olhando do jeito que a pessoa olha, né? Do jeito que ela se opina, do jeito que ela se opõe, do jeito que ela se coloca no meio da sociedade, né? Cada um tem o seu jeito aqui de reagir, o jeito que trabalha, o seu jeito de pensar e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa, a gente pode muito bem criar novos hábitos. Com certeza, a gente pode deixar de julgar aquela pessoa por certa coisa, porque agora você está conhecendo ali o âmbito, alguma coisa, o jeito que ela pensa. Mas, assim, eu acredito que não existe essa possibilidade de que você falar, se coloque no meu lugar, entendeu? Não tem como, cada um é um. Porém, igual eu disse, você pode tentar absorver alguma coisa dali e aprender, tirar alguma coisa de bom dali, né? Eu acho que seria basicamente isso que queria colocar, que eu acredito, perfeito, entendeu? É isso mesmo, é isso. Então acho que reforça essa ideia, né? E eu acredito, para quem está ouvindo, assim, quando você tem uma lógica de pensamento, é interessante porque, vamos dizer, quando você vê um negócio, pelo menos eu tenho isso, não sei vocês e tal, você tá vendo um vídeo lá e tá, 12 coisas que você não sabia que dava pra fazer, tipo, gambiarra em casa. Aí você olha, aquilo faz tanto sentido, você fala, caralho, como que eu nunca pensei nisso? E esse tipo de ideia, muitas vezes é isso, né? Então, se fez sentido na tua cabeça, né, não tenha medo, né, de entender uma ideia, de procurar saber mais sobre ela e tal. Então, eu acho que, cara, isso é muito legal. Seguindo, então, nesse mesmo princípio. Você ter autoconfiança, né? Para você, já que existem inimigos internos que você precisa lidar, já que você vai ter que lidar com essas interações sociais que você vai ter e tal, para que você se sinta também melhor. O que seria um exercício legal, assim? O que vocês acham que uma pessoa pode fazer por ela mesma para que ela se sinta melhor? Para que ela sinta mais vontade de ser a melhor versão dela e que ela tenha mais energia, mais força para buscar isso. O que vocês diriam que poderia ser? Então, que nem eu no primeiro episódio, né, que eu me recordo bastante, sobre quando o Felipe disse pra mim qual um primeiro passo para você começar a mudar, né, a sua mente, né, que foi a primeira coisa que eu citei lá. Acho que a primeira coisa é você ser grato, né, você ter gratidão pela vida, pela saúde, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, por tudo isso. A partir disso você constrói algo, um bloqueio imenso, você constrói uma barreira imensa na sua mente, né? Que você deixa de pensar nos problemas. Então você vai ter não que você deixa de pensar, mas você não engrandece o problema. Entendeu? Quando acontecer algum obstáculo na sua vida, você vai pensar em solucionar, não pensar em aumentar o problema. Então ali automaticamente você já criou uma autoconfiança muito grande em você, entendeu? Eu penso que esse é um passo muito importante, um ponto muito... Não, a sua opinião, assim, a opinião dos professores principalmente aqui, né, e do Goiaba e tal, fundamental, e eu acho que para validar perfeitamente isso, queria que vocês falassem um pouco da resiliência que vocês tiveram na caminhada, né, na peregrinação, realmente, assim, uma missão de fé. E, enfim, falem sobre como isso foi transformador, o quanto que esse tipo de pensamento, esse bloqueio que você falou foi fundamental para vencer as dores, os medos, as inseguranças físicas do momento de repente pensou em desistir em algum momento ou não. E aí,
Quem gostaria de falar pra gente um pouco sobre essa caminhada, Deixa por o favor? César falar um Solta pouco. a Deixa o voz, César solta a falar. voz, Vamos deixar o fala. César falar sobre isso então, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, é um enorme prazer estar aqui novamente no episódio 3 do TimeCast, junto com esses feras aqui, meus irmãos. Hoje em especial Boa, Goiaba. Falando de um tema aí que nem a gente já citou anteriormente, a gente quer tocar no coração de vocês, nem que seja de alguma forma, em relação a esse assunto que a gente veio abordar aqui hoje. Então a gente está falando muito dessa confiança, né? Dessa acreditar em você mesmo, essa força que você cria dentro de você mesmo, você achando que você não é capaz, essa força, essa energia que você gera, né? Essa energia positiva, no caso, que é a forma que você tem que sempre levar a vida, com essa energia positiva, transmitindo esse amor ao seu próximo. Então, na caminhada que a gente fez, foi uma caminhada muito longa, né? Explica como é que foi, explica sozinho como é que funcionou. Foi uma caminhada que a gente saiu daqui de Piraju, foi até Santo Antônio da Platina, né? E De carro, no caso. E de lá a gente saiu de Santo Antônio da Platina até Bandeirantes, passando por Barra do Jacaré, Andirá. Quantos km? 65, mais ou menos. 300. Então foi um caminho de... Quanto tempo? 15 horas e 13 minutos. Então foi um caminho muito longo, né? Onde a gente pôde se conectar com o nosso eu. Outro eu, né? Outro eu, que a gente realmente teve muitas provações durante todo esse percurso. E todos que estávamos lá estávamos dando força um pro outro, não deixando em nenhum momento o outro desistir. Então, lá a gente percebeu a relação dessa energia positiva do eu conectar comigo mesmo. Então, essa energia de que eu posso transmitir a minha energia, essa frequência que a gente estava falando aqui, poder, como se diz assim, entregar um pro outro, né? um ao outro. Você ser um canal. Me faltou o canal. Ser um canal e transmitir essa energia um ao outro. Que tinha me faltado a palavra. Então, um sempre dando força pro outro. A gente sentia que a gente estava vibrando ali, todo mundo na mesma frequência. Todo mundo tinha um propósito, cada um carregava consigo o seu propósito. E todo mundo carregava com cada um os seus propósitos e o propósito do próximo. E Propósito coletivo. E a gente chegou, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi um processo que nos fez evoluir muito. Pelo menos da minha parte, deu ver assim que a gente é capaz, que a nossa mente, quando você se conecta com o seu eu, lá no fundo, lá no mais intrínseco, assim, ó, você tem uma energia que você talvez ache que você não tinha, mas você consegue não ter só por você, mas pelo seu próximo, e poder transmitir essa energia, que foi muita conexão que a gente teve dentro dessa caminhada, que eu senti, sim, pelo menos. Porque um não deixou o outro desistir. A autoconfiança, né, que nem o Felipão tava falando, velho, nós tínhamos, né, cada um tinha sua autoconfiança antes de iniciar essa caminhada, e a gente descobriu uma outra autoconfiança, cara, muito maior. Foi colocada à prova todo tempo. Foi colocada à prova todo tempo, igual o Felipe perguntou, vocês pensaram em desistir? Eu não consigo contar nos meus dedos, não consigo contar quantas vezes eu pensei em desistir. Até mesmo faltando 2 km para chegar, eu pensei em desistir. Todo momento eu pensei em desistir. Só que daí veio essa autoconfiança, que eu posso. Igual o César falou, a gente descobriu algo que a gente ainda não encontrou. Eu descobri que o meu limite que eu achava que era 10 km, eu correr em 1h20, eu descobri que não é mais esse meu limite, através daquilo lá. Que a gente foi muito além, velho, muito além.
Claro que num momento desse é totalmente diferente, não tem como eu comparar uma peregrinação dessa a uma corrida que eu quero dar e chegar no meu limite. É outra coisa, é um propósito diferente, totalmente diferente. Mas eu vi que aquela dor que eu senti, velho, me ensinou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, é sensacional. Cara, e assim, isso é tão sensacional que isso aí já prova esse ponto. E agora aconteceu um negócio que vai provar novamente, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí, essa anotação aqui eu não tava na que o Alta mandou, mas olha só isso aqui, ó. Então, a maior parte dos fracassos reais se deve às limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os próprios erros. Nossa Senhora. Né? Então, do livro Mais Esperto que o Diabo, e assim, pesado, né? Pesadíssimo. Isso valida, vamos pensar em método científico, existe a ideia, eu preciso validar e entender se ela é real. A partir do momento que você consegue executar uma ação dessa, isso envolve o processo físico, a interação física com o meio, e você vê que realmente tem momentos onde existe uma energia extra que você descobre ela. Só que você descobre ela, essa é a parada. Ela, tipo assim, não dá pra você usar ela pra lavar a louça ou pra ficar deitado no sofá. Ela tá lá, mas ela é descoberta. Quanto mais você acessa ela, mais você entende, mais você se alimenta dela, né? Então isso eu acredito que é parte da construção da autoconfiança, né? Tanto como processo mental, fisiológico, psicológico, né? Então seria um processo psicofisiológico. Sim. Onde uma interação de mente e corpo ela é fundamental. A mente ela é capaz de reger o corpo com maestria, mesmo no subconsciente. Ela tá ali, vamos pensar, se tivesse 2 HD processando, você não precisa nem estar pensando para respirar, você não precisa pensar para estar ouvindo, entendeu? Tem pouca coisa que você precisa fazer de forma consciente. Só que quanto mais coisa você faz de forma consciente, maior você tem, talvez, habilidade. O que você quer? Sim, ó, e trazendo também, você fala do lado físico e psicológico, trazendo pro lado espiritual, que eu falo que a gente participou também dessa peregrinação, igual o César falou, que cada um tinha seu propósito, cada um tinha seu objetivo, você entendeu? Cada um partiu com isso na cabeça, a cada passo. Isso vai de encontro, como é que é? Isso vai de encontro com o nosso episódio de hoje totalmente, gente, que é acreditar em você. Porque foi igual o Rafa falou, depois do 6º km, se 10% da jornada, você entendeu? Já apareceu bolha, o pensamento de desistir já veio pesado ali já, meu, do que eu tô fazendo aqui, você entendeu? Essa que é a nossa ideia. Então essa autoconfiança, essa resiliência, esse papo de vencer seus inimigos internos, de acreditar em você, eu acho que vale a cada um pensar que, meu, só depende de você. Pra você fazer alguma coisa, pra sair da sua mente, pra você colocar em prática, pra você, tô com aquela ideia que faz tempo, eu quero... Tá no papel, guardadinha lá, o que precisa pra acontecer? Ela alta? Você. Precisa de você só, colocar em prática, acreditar. Então ali, meu, durante aquela jornada, foi isso que eu aprendi, tirei como lição maior. Que tudo que eu vou fazer na vida só depende exclusivamente de uma pessoa, de mim. Então, sim, depende primeiro de mim, aí você constrói com um ambiente favorável, igual a gente está aqui, você entendeu? Nós, né? A gente abre a nossa mente, só que tudo começa dentro da gente, o primeiro passo dentro da gente. Vai um passo de cada vez. Tá. E trazendo para o lado espiritual, a gente vê que nunca é só a gente, sempre tem um lado espiritual, que eu acho que aqui que o nosso convidado, o Goiaba, tem bastante propriedade para falar sobre esse lado espiritual. Eu queria que ele trazesse pra gente esse lado, a importância desse lado espiritual pra pessoa acreditar nela mesma, pra poder vencer as barreiras da vida. O que você pode falar pra gente, cara? Fala também pra nós um pouco. Cara, eu tô com grandes mestres aqui da fisiologia humana, cara, e, pô, eu já passei, eu vou só contar um pouco das situações que eu já passei na minha vida, cara, e que eu tenho certeza que já aconteceu, pode acontecer com qualquer um desse planeta, entendeu? Todos nós somos seres humanos. A fisiologia humana, eu tenho certeza que o coração de quem tá ouvindo aí tá próximo do peito, no corpo físico, que fisicamente somos todos iguais. Então, nós temos que se unir. Unidos, nós somos mais fortes. Só que tem algo dentro da gente que é um mistério para todos nós, entendeu? Sim.
Só que quando a gente consegue entender essa dualidade do corpo humano com o ser divino, a gente consegue parar e falar, pô, eu tô habitando aqui, o que está acontecendo? Porque você consegue ver, como o Felipe comentou, a gente não precisa acordar de manhã e ligar a chavinha do pulmão para respirar. Ele já está lá funcionando para você, entendeu? Então existe algo no invisível que está nos dando força, entendeu? Só que a gente tem que acreditar, entendeu? A gente tem que acreditar na magia da vida. Tudo está evoluindo, entendeu? E a gente também tem que ter consciência que tudo tem um tempo, entendeu? A gente tem que respeitar o tempo. Existe, entendeu? Tanto no plano espiritual quanto fisicamente. Existe a fórmula do tempo, espaço. Cara, é incrível. E você diria que na fórmula da vida o tempo é uma variável infinita. Ela sempre vai estar ali em qualquer cálculo que você for fazer. Em qualquer cálculo. O tempo, ele é presente na nossa vida. Está regida em tudo. É o delta T. E é incrível isso porque é comprovado fisicamente, entendeu? Então, e quando você tem consciência disso fisicamente, você consegue entender que tudo aquilo que o espiritual vem trazendo realmente sempre existiu, entendeu? Quando a gente basta acreditar em tudo isso que está em funcionamento, voltando ao corpo humano, olha que como nós somos privilegiados em poder vivenciar essa tecnologia, entendeu? Total. A gente consegue respirar, conversar, mexer os braços, tudo ao mesmo tempo, em questão de milissegundo, A gente respira inconscientemente, velho. entendeu? Um fator fundamental para a existência, né? Entendeu? Tipo assim, é um processo, Você dorme, você e é um processo extremamente complexo, se você for pensar, porque é uma troca de gases com o ambiente, tá ligado? Exatamente, Sim. E exatamente. para que isso impulsione sua corrente sanguínea, mas aí que tá. Se você for pensar fisiologicamente, talvez a base fundamental, o cérebro, ele quer existir, né? Ele quer existir. E eu vi uma frase muito top ontem, que o cara fala assim, ó, Oxigênio é vital pra vida, né? o cérebro é o único lugar onde o sangue tem que vencer a gravidade para poder chegar. Exatamente. Tá ligado? Então, tipo assim, o cérebro ele vai trabalhar a oxigenação corporal e todo esse processo físico de maneira a garantir a subsistência. Só que, cara, essa parte espiritual, ela é o que você falou, ela é um mistério que existe dentro de você. Só que claramente quando você busca, ela é um jarro a mais de energia, 2, 3, 5. Vixe. Não, Você faz, vê pessoas que faz diferença. pessoas É de maior fé- até que a sua capacidade física. Ah, exato. É igual Exato. o Goiaba falou, é um negócio que transcende. Transcende. Porque durante a caminhada você percebe que é algo que é superior, gente. A gente agora ele falou, eu acredito muito em forças intangíveis que controlam a natureza, que é a lei do ritmo hipnótico que está no livro lá. Porque, é aquilo. Vai ser verão, vai ser inverno, vai ser outono, vai ser primavera, vai ser dia, vai ser noite, a água vai correr no rio. Essas são forças intangíveis, para deixar claro, para vocês escutar o que são forças intangíveis da natureza. E o homem está condicionado a isso, entendeu? Você viu um tornado aqui agora, um exemplo. No Brasil não acontece isso. Mas se chegar aqui, a gente não pode controlar isso. Isso são forças que a gente não controla. E quem controla isso? Então alguém, gente. Eu acredito que é alguém superior. Que no meu caso, para mim, é a fé. É alguma coisa a mais. E você pode tirar força disso, né, Goiaba? Igual você estava falando, pode com certeza, mano. Até anotei aqui, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que tem força que... Então, é um assunto tão interessante que a todo momento a gente está mudando, entendeu? São pensamentos que vêm na nossa mente que há um minuto atrás, agora eu tô com outro tipo de pensamento. Porque olha pra você ver, o corpo humano é perfeito, entendeu? Só que é perfeito nessa dimensão, entendeu? Essas condições, né? Olha pra você ver. Não é que a gente seja um pensamento tipo egoísta, mas a gente tem a oportunidade de transcender, de mudar de densidade, entendeu? Um exemplo de corpos físico é o corpo dos seus sonhos. Quem é aquela pessoa que está lá, entendeu? O corpo humano, ele é perfeito, a gente vem para entender esse funcionamento. Porque o que está dentro da gente é o que está no externo, entendeu?
Cara, exatamente. Veio uma ideia muito forte na minha cabeça Parece que agora, eu preciso compartilhar ela com Os vocês. insights tá pesado, Que é hein? o seguinte, cara, vamos lá. Partindo desse princípio, se a gente parar para analisar biblicamente, se a gente voltar lá em Gênesis e olhar para Adão e Eva, que é como se fosse uma ilustração do livro que ficou para que a gente possa tentar entender um pouco mais sobre a vida e sobre a criação. Quando Deus cria o homem só no último dia. Então, Deus faz do homem imagem e semelhança dele, porém, depois de ter se tornado um criador. Porque se Deus tivesse feito o homem antes de criar as coisas, quando Deus criasse o homem, Deus ainda não seria um criador, ele teria criado só o homem. Não, Deus cria todas as coisas, depois ele cria o homem e cria o mundo para o homem, no sentido assim do que está escrito ali, né? Mas para que o homem viva em comunhão com o restante da natureza. Entendeu? Esse é o grande presente. E aí, a gente tem que assumir, independente da fé que você tenha, se você acredita, por exemplo, na Bíblia, você tem que assumir que existe então uma parte do homem a qual foi concedida a possibilidade de partilhar com Deus. Porque em algum momento Adão e Eva partilharam com Deus pessoalmente, pelo que a Bíblia diz. E quando eles cometem o pecado, eles se envergonham, eles se escondem de Deus e tal. Mas então, e a gente é descendente vamos dizer assim, do homem, da forma que seja. Seja de uma maneira evolucionista, não importa qual que é a complexidade que você quer entender que Deus colocou no mecanismo para que a vida pudesse acontecer, porque também eu não posso imaginar que é tão simples assim. Imaginar como Deus opera ou como a inteligência invisível, a inteligência divina opera. Não é tão simples de entender. Só que essas janelas espirituais te ajudam a elevar seu nível de compreensão, porque você não precisa entender o macro, porque na verdade em todos os aspectos, o de fora é sempre a representação do de dentro. Quando você entende aqui, quando você acredita mais em você, você acredita mais no mundo também. Então uma das grandes vantagens de ter mais autoconfiança é acreditar que o mundo pode ser melhor e a partir disso ter ações que transformam o mundo. Porque existe esse processo que é processo cognitivo básico humano, que é o quê? Toda vez que você gerar um pensamento, então um plano das ideias, né? Platão tem uma frase que é assim, o que movimenta o barco não são as suas velas, mas o vento invisível que assopra. Que é tipo para fazer uma alusão entre o plano das ideias e o mundo real. Tudo que existe no mundo real, esse computador, o celular que você está ouvindo aí agora, o fone, enfim, tudo que existe antes foi pensado no plano das ideias, para que ele pudesse ser projetado aqui no plano real. Então o corpo ele tem essa dependência. Todo pensamento que você gera, o teu cérebro ele quer provar que aquele pensamento está correto, porque ele não tem muita aceitação para erros, porque ele é uma máquina teoricamente perfeita. Então, como ele quer provar que aquilo está certo, ele começa a gerar comportamentos que reforcem aquele pensamento. E ao gerar esses comportamentos, ele colhe novos pensamentos, porque aí você começa a experimentar a vida de uma determinada forma, e novos pensamentos se formam. Só que a mente subconsciente ela não é lógica, e é na mente subconsciente que esse processo acontece. E como o subconsciente não é lógico, ele não vê a diferença entre bom e mal. Então se você decidir comer hambúrguer por 5 anos sentado num sofá, ele vai adotar esse padrão e vai adorar. Se você decidir fazer um exercício físico e melhorar a sua vida, ele vai adotar esse padrão e vai adorar. Se você decidir não achar que existe nada metafísico e que nada espiritual pode mudar a sua vida, seu cérebro vai repetir esse padrão. Mas se você acreditar, a grande diferença do espiritual é que ele faz uma transformação que outras coisas não fazem. Que nenhuma outra coisa faz. A parte espiritual é o quê? Essa energia a mais. Tá ligado? O físico não ia, a mente, o corpo travaria, mas o espiritual ele vem, ele faz milagres, ele faz coisas impossíveis acontecer porque ele opera no divino, ele opera e quanto mais em sintonia você Muita tiver, dimensão. mais você vai entender. Lá no livro lá, tem uma parte que fala, né, que até o próprio diabo, né, entre aspas, fala que você é o que você pensa, entendeu? Quase 100% das pessoas são como elas pensam, entendeu? Se a pessoa ela tem muito pensamento negativo, ela é uma pessoa negativa, entendeu? Então, bate de frente com isso aí que você está falando, entendeu? Se você vai buscar algo lá no seu consciente, que você quer algo novo, que você quer fazer aquilo, a partir do momento que daí você coloca no papel, você é o que você pensou. É isso.
entendeu? A gente Então, poderia concluir que sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque nós somos seres infinitos, né? Porque a gente é fruto de uma inteligência infinita, a gente está operando num sistema onde uma inteligência infinita opera. Se você tiver um pouquinho mais de atenção com o meio onde você vive, você consegue aprender. O homem aprende muito com a natureza, o homem aprende muito com observando, né? Isso aí é bíblico também, tem, né? Observar os pássaros. Então, tipo assim, e foi clinicamente provado que o ato de passarinhar, que é o de observar os pássaros, tem um papel fundamental na neuroplasticidade de pessoas que têm doenças como depressão, como ansiedade. Então, o fato de observar a natureza, isso ocorre um efeito fisiológico. E isso já estava escrito lá atrás também. Então, tem muitos livros, muita coisa, quando você consome essa parte espiritual, tem muito manual de instrução. Ali. Não, sim, não, a Bíblia sim, Então, não ficar ansioso por qualquer coisa. Olha o que vem pro de hoje, você entendeu? Uma pandemia. Não ficar ansioso. Galera, Tá, eu acho, não sei se alguém tem mais alguma colocação, que eu acho que o Goiaba gostaria de trazer mais uma colocação pra gente seguir aqui com o papo. Cara, eu queria comentar, é importante falar que a gente, ser humano, a gente tem nossos limites, entendeu? A nossa visão não consegue enxergar como o nosso pensamento, entendeu? Os nossos ouvidos não conseguem ouvir como os nossos pensamentos, entendeu? E é importante sempre falar, entendeu? Que isso está sendo mostrado no nosso corpo. Até tem uma pesquisa de um cientista que ele pegou 3 copos de água, entendeu? E colocou sobre a mesa. Em cada copo de água, ele emanou energias diferentes, entendeu? E essas formas que você emanava essa energia, você mudava toda a estrutura molécula da A água, vibração. entendeu? E isso foi provado, entendeu? É o cientista japonês Masaru, eu não me recordo o nome. E o que ele fez o experimento dele? Pegou 3 copos de água, em um copo ele colocou "eu te amo", o outro ele não escreveu nada, e no outro ele emanou energia negativa, "eu te odeio". Aí ele tirou foto microscópica de cada estrutura molecular de cada copo de água. E aonde ele viu que quando você emanava pensamentos positivos para aquele copo de água, as moléculas de água se transformavam em cristais. Ficava a coisa mais bonita, entendeu? Brilhava, entendeu? E no copo que ele não emanava nenhum tipo de pensamento, a molécula de água estava normal, porque você não fazia acontecer. E no terceiro copo, onde ele emanava energia negativa, ele via as moléculas de água toda em forma de explosão, escura, preta, entendeu? É aonde eu volto a dizer, o corpo humano, a gente só precisa a confiar nele, entendeu? Porque ele está ali preparado para te socorrer. Só que a forma que você alimenta ele com os seus pensamentos interfere. Isso aí foi comprovado. E nós somos compostos por 70% de água. Se a gente acreditar nisso, o que a gente não consegue fazer com o nosso corpo humano? Exatamente. Entendeu? Cara, tipo, a gente fala, só olhar pra gente, ver essa tecnologia que é o corpo humano, a gente já fica encantado. Só que quando a gente consegue ouvir aquela voz interna, cara, aí você vê o quanto nós somos privilegiados, entendeu? Só que a gente tem que acreditar na magia da vida, entendeu? Não é fácil, mas também não é difícil. A gente tem que ter persistência, força e muita fé. Porque, cara, quando a gente tem consciência dessas ferramentas, não é que a vida fica mais fácil. A vida vai querer impor obstáculo para falar, você tá errado, entendeu? Mas se você bater de frente com esse muro, uma hora ele racha. Se nós unidos estiver juntos, a gente quebra o muro. E esse conhecimento vai para todo mundo. A gente tem que entender que o coletivo, entendeu? Mais uma oportunidade de a gente se unir e vencer toda essa energia que não quer ver a gente evoluir, crescer, entendeu? E, cara, é incrível que quando a gente percebe tudo isso, a gente vê que a gente começa a entender a dor, a gente começa a entender os momentos felizes, a observar o próximo. E quanto mais a gente consegue ver isso, a gente vê que o próximo é você.
entendeu? Se a gente não estiver junto, a gente só vai voltar e evoluir quando nós tiver todo mundo em acordo. Sim. Não tem diferença, a gente somos um só. Por que a gente criou muros? Entendeu? Se a gente veio com o mesmo propósito de evoluir. Só que o corpo humano, por mais que ele seja magnífico, ele tenta nos enganar. Então a gente vem como um ser divino para controlar esse corpo. A partir do momento que você entrar em sintonia com tudo isso, você consegue fazer milagre. Veio seres espirituais que provou isso. A sintonia com o cosmos, com o corpo físico, você faz milagre. Existem vários relatos de pessoas por passar por experiências que, cara, é uma conexão que não tem explicação. E graças a Deus existem essas situações na vida para nos dar força, entendeu? Porque a gente aprende muito com o próximo, entendeu? É muito relativo, entendeu? É muito relativo isso, porque tem situações que para você é certo, para outras não. Então a gente tem que se entender, entendeu? Aí a gente volta na empatia, é muito importante. Tudo isso são ferramentas, entendeu? Quando a gente entra em conexão com tudo isso, é incrível que a gente consegue salvar vidas, a gente consegue se curar. A gente É poderia só dizer acreditar. que a parada é, pra você poder começar a mudar o mundo, você tem que começar mudando você, né? Com certeza. Então, Com certeza. volta no começo para finalizar, né? Então, Isso. o negócio é, você precisa acreditar em você para que você possa acreditar nas outras pessoas e assim poder fazer do mundo um lugar melhor, seja da maneira que for. Isso é o mais certo, isso é o mais justo, não se trata nem só de ser o melhor, é o melhor, mas o fato é de que é o mais justo. E quando você está em justiça, em equilíbrio, não tem como, você vai viver uma vida melhor. Entendeu? Tem um conceito, né, só pra finalizar essa ideia, se o pessoal quiser... Uma coisa também que eu tava pensando aqui, na hora que você começou a falar, também não adianta a gente querer mudar alguma coisa, igual você mesmo comentou, se a gente não propriamente começar essa mudança. É a mesma coisa de você pegar, que nem eu ouvi ontem um podcast, uma partezinha só, que é do Axel, né, que ele fez lá com o Matheus. Um cara que é um excelente vendedor, por exemplo, entendeu? Que vende muito, que trabalha super bem, só que não adianta nada esse cara passar as ideias se, por exemplo, o cara não tem nenhuma condução propriamente, o cara é especialista naquilo, mas o cara não tem, vamos pôr, uma bicicleta para ele se deslocar de tal lugar. Nada contra as pessoas que andam a pé, mas quem não quer um conforto, quem não quer poder comprar o seu carro, a sua casa. Então, você pega esse cara que é especialista em certa coisa, você quer seguir ele, só que ele propriamente não consegue, não conquistou nada, não tem nada. Entendeu? Como você vai querer passar alguma coisa para os outros se você propriamente não arrumou a sua casa? Você não fez a lição de casa dentro de você? Né? Como que você vai construir isso? Como você vai querer passar para alguém? Então, começa a mudar dentro de você, para você poder ajudar outras pessoas. As pessoas precisam de pessoas, gente. Entendeu? Você tem amigos, você tem irmão, você tem pai, quem não tem, independente, tem uma pessoa que você gosta, que é muito querida e que você quer ajudar. Mas para você ajudar essa pessoa, você tem que se ajudar primeiramente, né? Com certeza. O coletivo é... Cara, tipo assim, é interessante que o cara fala assim, o coletivo é para todos. Todo mundo tem a oportunidade de ajudar o próximo. A evolução é interna, é individual. Entendeu? Porque o que você faz, o outro irmão pode pagar. Tá ligado? Sim. É uma coisa que os espíritos sempre falavam. Deus não tem neto. Os seus problemas é seu, você só é filho, meu irmão. Olha que viagem. Deus não tem neto. Não vai falar assim, pô, senhor, aí você chega lá, você e todos os seus egos. Chega aí, preconceito. Chega aí, lá, tá ligado? Sim. Todo mundo tem que se aceitar. Todo mundo tem isso dentro da gente. Somos seres humanos. Então ele fala, Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então os problemas você resolve. Entendeu? E são situações que, cara, a gente se conhecendo, a gente consegue... como você vai doar se você não tem pra doar? Entendeu? É foda, cara. É muito relativo essas coisas, porque tem gente que consegue estourar, entendeu? Só conversando. Tem gente que precisa estudar 10 anos pra ser um cara. Entendeu?
Então, o universo, existe vários caminhos, Exato, entendeu? Exatamente. O importante, você tá nesse caminho, tá feliz. É a É, felicidade isso que é aí. importante. É isso aí. Não adianta você, tipo, querer ser o empresário lá se você tá triste. E o cara que tá lá desenrolando a fruta é feliz pra caralho. Acho que é igual você É relativo isso. costumo falar, não pode pensar no final, né? Você tem que pensar no caminho e aproveitar cada momento do caminho, essa é né? a O parada, importante é né? ser feliz. Você Não não pode importa. escolher o caminho, né? Não Você só pode. vai tomar as decisões, né? Porque o caminho é tipo assim. Já tá escolhido. É o caminho, velho. É. O caminho é o caminho, é tipo assim, veio com você antes de você querer qualquer coisa, antes de você poder ser ou de pensar. Vai Serginho fechar. quer finalizar aí pra gente. Já vai dar o- fechando já isso, senão já vai estourar o flow já. Mas eu acho que é isso mesmo, né, em relação a essa mudança a partir do seu eu, lá do seu fundo, para você poder aí transmitir essa mudança pro seu próximo, para sua comunidade, para a sociedade ali, né? Seu ciclo. Então, parte muito dessa autoconfiança, dessa luta contra os medos, contra as ansiedades, que são os males aí do século XXI. Espero que de alguma forma o episódio de hoje tenha tocado vocês de alguma forma. E pra mim foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje em especial Goiaba aí. Valeu, muito obrigado aí. E se Deus quiser, vamos ter outra oportunidade de estar junto aí novamente no futuro aí, Goiaba. Tamo assim junto seja, e meu é irmão. nóis. Boa, boa, boa. Queria agradecer aí todos os envolvidos aqui, né? E quem tirou assim seu tempo, seja. tá? Pra poder tentar absorver uma coisa que for, gente. Porque a ideia nossa aqui é, antes de tudo, igual eu tava comentando, isso aqui é pra nós, tá? Isso aqui, o que a gente tá se desenvolvendo, nós aqui, eu, Felipe, Altair, César, que veio com a ideia e trazendo pessoas, hoje o Goiaba, a ideia é nós Acreditar mais na gente, né? É, exatamente, Olhar, né? É bonito. porque a gente Essa tem troca medo, de a gente energia, essa tinha vibração medo de também, fazer frequência. isso. Então, pô, vamos tirar esse medo da gente? Começamos já o 3º episódio. Por quê? Qual que é o intuito maior? Também passar para as outras pessoas. Então, se você conseguiu absorver uma coisa que for, você pode ter certeza que todo mundo que está aqui está muito feliz por isso, tá? Então, valeu de coração. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Goiaba, pela presença, Valeu. pelo convite. Agradeço eu. Na hora que eu falei, o cara falou, vixe, vamos embora. É o cara. E deixa eu só falar uma coisinha, tá? Nesse episódio aqui, são os 3 caras que eles mesmos sabem que são os maiores exemplos pra mim, de verdade. Os 3 que estão aqui são Parabéns a pessoas todos aí. que me ensinam muitas coisas. Felipe, baita profissional, que fez eu ter uma evolução muito grande. Altair, como resiliência, que tem todas as dificuldades e nunca parou e nunca vai parar. Sensacional. E Goiaba como um pai, um irmão, um cara que fez parte da minha infância e transformou Tamo junto. muita coisa. Tamo junto, valeu. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou, que tirou o tempinho aí do dia, da tarde ou da noite para poder estar com a gente compartilhando. Que igual o Goiaba falou, que essa é a nossa ideia, o intuito maior é esse, trazer alguma informação, compartilhar o nosso conhecimento que a gente aprendeu, que só assim a gente vai construir alguma coisa diferente nesse mundão de Deus aí. Então, muito obrigado a todo mundo. E trazer de novo o episódio, gente. Acredite em você, tá? Vença os seus medos internos. Essa que é a verdade. Controle. De que forma, Alta? De que forma? Se cerque primeiro, gente, de pessoas do bem. Isso que é verdade. Pessoas que querem evoluir junto com você. Se cerque disso, tá? Essa é a primeira coisa importante. Acredite em você. Estude, gente. Corra atrás disso daí. E terceiro, acredite em algo maior. Tenha sua fé. Sempre tem alguma coisa superior. Então, gente, fica essas 3 dicas pra vocês aí, tá? Porque é assim que a gente tá crescendo, é assim que eu tô evoluindo como pessoa. Então eu trago pra vocês esses insights aí. Espero que possa ajudar de alguma forma. Muito obrigado. Obrigado a todos. E tamo junto, se Deus quiser, no episódio 4. Bora! Isso mesmo, galera. Isso mesmo. Agradecimento aí total. Hoje foi um dia sensacional, beleza? Eu só vou... A última coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte... Durante todo esse processo de evolução, de acreditar em você mesmo, de melhoria, em cada processo, o fato sobre a vida não é acabar com os problemas, porque as dificuldades elas existem e elas são ferramentas necessárias. fundamentais no processo de necessárias. evolução. Sem elas seria impossível nos tornarmos melhores, mais fortes e tal. Então você precisa entender isso, né? Essa evolução ela vai acontecer através das quedas, dos erros, das dificuldades.
E para finalizar, eu só queria lembrar aquela frase de que para cada fracasso e cada forma de adversidade existe a semente de um benefício equivalente. Então é isso. Então, em cada dificuldade vai existir a possibilidade de você extrair o melhor daquilo e de se tornar melhor a cada dia, beleza? Então, finalizando aí com Goiaba dando salve final, né, como nosso convidado. Queria para agradecer finalizar o convite aí da família aí. Fico feliz pra caralho saber que existe bastante pessoas que estão se conectando, entendeu? E acreditando que a magia da vida está disponível. A gente só tem que acreditar mesmo em nós, que tudo está acontecendo perfeitamente. Como nós comentamos do corpo humano, da mesma forma que tudo está trabalhando perfeitamente para você viver essa vida, o mundo lá fora está funcionando perfeitamente para você se adaptar a ele. Então, galera, obrigado pelo convite. E tudo isso daqui é só um pouquinho do que a gente tem a aprender ainda. E acredito que nós, todos unidos, vamos... E já fica o convite para mais episódios, hein? Boa. Muito obrigado aí. Tamo junto, família. Valeu.